Olá, os amigos que nos acompanham pelo portal Roma News em nossa coluna Tributando, pelo YouTube em nossa TV Tributária e pelas redes sociais. Nós estamos aqui na Associação Comercial do Estado do Pará acompanhando um importante seminário sobre reforma tributária. E aqui nós entrevistaremos os contribuintes, os empresários, os parlamentares que votarão em Brasília a reforma tributária e levaremos a você que nos acompanha todas as informações pertinentes sobre este evento. Nós estamos aqui agora com o deputado Celso Sabino, que representa a bancada do Pará lá em Brasília e é um grande entendedor sobre direito tributário e sobre a reforma tributária especificamente. Deputado Celso, de onde surgiu essa ideia de fazer na Associação Comercial este evento sobre a reforma tributária? O objetivo é detalhar a reforma tributária, mostrar como essa reforma está tramitando e o que ela transpira, o que ela demonstra ser no futuro próximo e também coletar as informações, ouvir as críticas, as sugestões dos empresários e da sociedade local para nós repercutirmos isso lá em Brasília na comissão especial da PEC 45. Essencialmente, o que a PEC 45 traz como novidades? Essencialmente a simplificação dos tributos que incidem sobre o consumo. A PEC 45 ela prevê substituir 5 tributos que incidem sobre o consumo em um único tributo. E existe alguma previsão de a reforma tributária acabar e começar a valer efetivamente? É isso que nós estamos discutindo. É um tema muito complexo. Há vários segmentos que vão ser muito impactados com a implementação dessa reforma e a nossa perspectiva é aprovarmos essa reforma ainda dentro desse ano. E em que ponto está a reforma hoje na Câmara dos Deputados? Nós criamos uma comissão, o presidente Rodrigo Maia criou uma comissão especial para discutir essa proposta de emenda à Constituição, dessa PEC 45, e nós estamos em fase de discussão. O relatório está sendo elaborado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro e nós pretendemos aprovar esse relatório até novembro e até dezembro, no máximo em fevereiro, aprovarmos essa reforma no plenário da Câmara dos Deputados. Conosco agora o deputado Sidney, lá do estado do Amazonas, nosso vizinho. Deputado, a reforma tributária discutida na Amazônia, em que medida a Amazônia, especificamente com suas particularidades, será afetada pela reforma tributária que se propõe na Câmara dos Deputados? Primeiro, é importante se entender o seguinte: nós estamos hoje no Congresso Nacional discutindo 2 reformas tributárias. Uma de iniciativa do ex-deputado Raul, que está no Senado, e outra que foi apresentada na Câmara pelo deputado do MDB Baleia Rossi de São Paulo, que é do Bernardo Apir, com uma outra equipe. É importante primeiro se dizer o seguinte: as 2 reformas que estão no Congresso Nacional, elas são extremamente regressivas. E nós, há um sentimento de uma parte dos parlamentares na Câmara, principalmente os novos parlamentares, que nós precisamos unificar os tributos, simplificar o sistema tributário brasileiro, mas precisamos também definir quem paga, porque hoje quem paga é o trabalhador. E vai continuar desse jeito segundo essa proposta. Nós queremos ir além, nós queremos tributar renda e dividendo e tributar patrimônio e desonerar o consumo, ou seja, as pessoas vão poder consumir mais porque os produtos vão baratear, certo? A indústria vai ter maior demanda, o comércio vai vender mais, vamos melhorar o ambiente de negócio e o poder público vai poder arrecadar mais. É bom para o Estado brasileiro, é bom para o trabalhador, é bom para o empresariado e é isso que eu defendo. Em relação à Amazônia, e quero lhe parabenizar pelo questionamento, nós temos uma coisa que só quem está aqui sabe que é o custo amazônico. Vou dar um exemplo. O valor repassado pelo governo federal para estados e municípios, o valor per capita aluno dia para a merenda escolar é 36 centavos. Lá em São Paulo, com 36 centavos, você ainda compra alguma coisa. Mas vamos pegar um exemplo, lá em Itaituba, né, na divisa com o meu estado do Amazonas, você não compra um bombom. Quanto mais um pão, não dá nem para fazer um sanduíche. Então, é essa a realidade que a gente vive. Nós precisamos trabalhar na distribuição desses recursos com novos critérios. Vocês aqui no Pará têm sofrido muito mais em função da Lei Candir. Pará é o estado exportador, né? O minério é uma fonte de renda importante para a composição do PIB do estado do Pará e vem padecendo com prejuízo significativo ao longo do tempo pelo não cumprimento efetivo da Lei Candir na questão dos repasses de recursos para o estado do Pará. Então, esse é um tema importante, uma discussão importante. Por quê? Quanto custa manter a floresta em pé? Ao longo dos anos, entra governo e sai governo, os governos olham de costa para a Amazônia.
Amazônia. Nós não conseguimos avançar sequer na regularização fundiária. Se você chegar no estado de São Paulo, é o inverso. Tu pode desmatar 80% e cuidar de 20%. Aqui não. Aqui quem é proprietário de uma área só pode desmatar 20%, mas ele é responsável dos 100%. Se alguém for lá e desmatar 5%, o penalizado é ele. E ele é mais perseguido do que um traficante, é tratado como um bandido. Nós precisamos mudar essa realidade. A reforma tributária tem o desafio de trazer a segurança jurídica, mas nós precisamos também ter uma legislação mineral avançada e moderna, não para garimpo, mas para exploração mineral mesmo. Nós precisamos ter uma legislação ambiental clara, para que as pessoas possam investir. Concluo dizendo o seguinte, não há incompatibilidade com desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. Agora, o que é incompatível é a miséria com a sustentabilidade ambiental. Enquanto houver miséria na Amazônia, o meio ambiente será ameaçado. Não só a fauna e a flora, como nossos rios. Então é importante esse debate e aproveitarmos esse momento. Você foi muito feliz na sua pergunta, na sua colocação. Quando a gente discute a reforma tributária, nós temos que discutir o tamanho do Estado e o destino desse recurso. E a Amazônia precisa dessa atenção para que a gente possa mudar essa realidade. Agora nós vamos conversar com o Dr. Michel Viana. Ele é um experiente advogado tributarista aqui de Belém e falará conosco sobre as suas expectativas sobre a reforma tributária. Michel, meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso canal, na nossa coluna. Os palestrantes estão falando sobre a reforma tributária, a necessidade de reformular o nosso sistema tributário. Você é um advogado experiente que trabalha no dia a dia com o direito tributário. Quais são as suas impressões sobre o que nós temos hoje e, na sua opinião, o que precisa ser mudado? Primeiramente, quero te parabenizar pelo trabalho, tenho acompanhado todas as suas entrevistas e falar um pouco sobre essa reforma, essas PECs, né, esses projetos de emenda constitucional aí que estão no Congresso tramitando. Eu tenho a seguinte visão, nós estamos aí com uma janela de oportunidade muito boa para fazer uma mudança. O sistema precisa mudar, isso é fato, precisa simplificar. Eu não concordo, a minha opinião, eu não concordo com a forma que está sendo proposta, tanto na PEC 45 quanto na PEC 110. Eu acho que existem entendimentos que convergem, mas também existem muitos pontos que precisam ser mais discutidos. Ando muito preocupado com o que vai ser feito agora, a partir de agora, porque nós temos tão somente uma discussão política. A discussão técnica ficou para trás, então a gente precisa ficar próximo do Congresso, a nossa bancada precisa fazer um trabalho bem próximo para que saia realmente, se sair, né, acredito que vai sair inclusive ano que vem, uma proposta que atenda não só a eficiência fiscal e eficiência econômica, mas sim que sejam resguardadas também as garantias dos contribuintes, evitando, quem sabe, um aumento de carga tributária no futuro. Você, como advogado, sente as necessidades dos contribuintes? O que eles falam para você acerca das dificuldades do nosso sistema tributário? Perfeito. Eu acho que a grande questão que todo mundo fala, que os contribuintes, que os empresários falam, é a burocracia fiscal. Hoje é muito caro, né, você manter esse custo tributário, esse custo fiscal dentro da empresa. E a simplificação é o primeiro pilar de ambas as PECs. Temos duas, o governo ainda vai mandar dele, os estados têm uma, o Instituto Brasil 200 também apresentou, mas as que estão mais avançadas se pautam na simplicidade, na simplificação do sistema. Eu acho que esse sistema ele vai simplificar e isso pode até vir a atender os anseios do contribuinte, mas eu acho que não vai resolver. O contribuinte ele não está só preocupado com isso. Ele quer o quê? Segurança jurídica. Ele quer mais respeito na sua relação entre fisco e contribuinte. Hoje nós estamos vivendo, você sabe também, como um bom tributarista que o fisco ele virou um órgão investigativo. Ele precisa cuidar do aspecto fiscal e não simplesmente sair quebrando os sigilos bancários dos contribuintes, pedindo informações para a COAF, por exemplo. A gente precisa que isso seja resguardado ou na Constituição ou até mesmo em lei complementar, numa visão, numa normativização infraconstitucional. Você acha que o sistema tributário ele pode sair da Constituição e ser resguardado pela legislação infraconstitucional, como acontece em outros países? Perfeita a sua colocação. A Constituição
tem que deixar de trazer inúmeros dispositivos. A nossa Constituição chega ao ponto, inclusive, de prever alíquotas. Essa competência aberta me assusta muito na Constituição. A Constituição ela tem que falar pouco. Simplesmente tratar de competência. Qual o tributo e quem vai cobrar. Ponto. Vamos deixar para a lei complementar, para as leis ordinárias, enfim, estabelecerem a regra do jogo. Por outro lado, a gente precisa mudar a cultura do país porque eu preciso confiar no fisco, eu preciso confiar no meu Congresso, eu preciso confiar na minha Assembleia Legislativa no momento em que essas leis forem editadas. Porque se eu também não tiver essa segurança jurídica, essa confiança, de nada vai adiantar. Todo mundo fala em redução do contencioso depois dessas PECs. Do jeito que está, na minha opinião, nós vamos aumentar o contencioso. Vamos aumentar o contencioso porque os advogados tributaristas vão até o Supremo, vão até o STJ para poder afastar aí algumas atrocidades que estão vindo com essa PEC. Quer dizer, não é de todo bom. Eu acredito que não. Eu estou muito angustiado com isso, tenho participado de vários eventos, tenho me dedicado a esse estudo, muito embora a gente saiba que propostas de lei, muitos inclusive nem estudam, porque amanhã pode ser que mude tudo, né? Mas a gente precisa agora ver como é que vai vir essa coxa de retalhos daqui nos próximos meses ou até, quem sabe, no ano que vem. Eu até coloco nas oportunidades que eu tenho para falar, e vou usar aqui o teu canal para poder falar, que eu acho que a reforma tributária tinha que ficar um pouquinho de lado nesse momento, a reforma administrativa tinha que vir na frente. Por quê? Vamos diminuir o Estado. Eu acho que não tem como falar de tributação com 35%, 36% do PIB, né? A tributação consumindo 35%, 36% do PIB, e a gente está com o Estado inchado, enfim, acho que isso precisa mudar. Eu acho que essa reforma administrativa aí, que vem sendo liderada por alguns economistas também, que está encostada, deveria acelerar um pouquinho mais, para poder, aí sim a gente falar de reforma tributária depois. Nós estamos aqui com o Dr. Jorge Santiago, ele é um contador experiente, conhecido na cidade, e falará conosco sobre essas expectativas para a reforma tributária. Jorge, meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso canal, na nossa coluna. Você sempre fala que já ouviu falar sobre reformas tributárias, possibilidades de reformas tributárias há muito tempo. Você acredita que dessa vez a coisa vai para frente ou não? Ainda não me convenci. Sinceramente, aqui houve um debate, até um debate maduro, muito interessante, colocado até pelo deputado Celso Sabino, que me deixou surpreso, com muita qualidade. Porém, há 35 anos que eu ouço falar em reforma tributária. Por quê? Eu estava num seminário de contadores e o palestrante era o grande jornalista, que no momento eu me esqueci o nome dele, mas muito conhecido no Brasil. Então ele dizia, virei para a minha esposa e disse, olha, no Brasil a reforma tributária não vai sair. Daqui a 40 anos nós vamos ouvir essa história e ela não sai. E esse jornalista aqui falou o seguinte, olha, o Brasil ele tem um problema sério, são grandes grupos e daqui a 20 anos vai ocorrer o seguinte, o Brasil será o maior produtor de automóveis, o quinto produtor de automóveis, a grande industrial, a grande agroindústria, e espere mais, e os grandes conglomerados, qual deles? Hoje existem os grandes grupos, as grandes redes de lojas, as grandes redes de farmácias, as indústrias, tudo um conglomerado. E esses grupos não têm interesse em reforma tributária, até porque tem os estados ainda que ainda colocam os seus interesses acima de tudo, a famosa guerra fiscal. Hoje aqui na associação, por coincidência, estamos debatendo a reforma. E muitos pontos foram esquecidos, que eu acabei de reclamar. O velho Simples, que é o maior empregador do Brasil, ninguém está dando atenção nenhuma. E o nosso coronel, que deu a entrevista, ainda falou, não, fica para depois. Acontece que dentro do Simples tem a contribuição previdenciária, que é muito importante, não retirar o Simples no futuro. Entendi. Quer dizer,
Você acha que, apesar de todo esse debate, a coisa não vai andar, porque há muito tempo se promete isso, não é? Agora, quais são as principais dificuldades que os contribuintes relatam para você, que você encontra enquanto contador no seu ambiente de trabalho em relação à tributação? A burocracia, alíquotas diferenciadas de vários segmentos, isenção onde não devia e criações de normas absurdas, como recente o DIFAL, o famoso DIFAL, cobrando, você faz um investimento no seu imobilizado e terá que ser tributado. Isso inviabiliza qualquer negócio. Quando você chega o produto, ele é apreensivo. O protesto da Cefa referente ao débito de um contribuinte que viabiliza cada vez a parte econômica dele. Como é que você quer, entendeu? Falar em reforma tributária se você cada dia está criando uma norma para dificultar a apreensão de mercadorias, que é fruto de numerosos processos fiscais, de mandados de segurança, impedindo esse procedimento da CEF com fins arrecadatórios. Não existe, a reforma não vai sair ainda. Viu? A substituição tributária de produtos que às vezes chega no Pará e é cobrada em outros estados, quando ele vende de novo, tem que fazer a substituição tributária, cobrar novamente o imposto. A famosa bitributação. Por isso eu não acredito ainda na reforma tributária. Talvez, como disse o coronel ali na sua entrevista, daqui a 50 anos o Brasil vai melhorar. Agora nós estamos aqui com o Dr. Omar Freire, um velho conhecido nosso, que já esteve lá na nossa coluna por 2 vezes e comentará conosco sobre as ideias de reforma tributária. Omar, meu amigo, mais uma vez obrigado pela tua presença aqui no nosso canal, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Os palestrantes estão falando sobre essas possibilidades de reforma tributária. Como é que você, enquanto alguém que entende de direito tributário, vê essas sugestões de reforma tributária? Bom, a gente precisa analisar com calma. Nós temos 2 propostas principais que estão tramitando no Congresso Nacional. Uma que é a PEC 45, de 2019, da Câmara, que é a que está mais adiantada, e a PEC que está tramitando no Senado Federal também, que elas têm alguns pontos em comuns, mas tem diferenças consideráveis. E elas representariam mudanças muito grandes na nossa Constituição, no sistema tributário como um todo, principalmente na distribuição de competências tributárias entre os entes federados, que afetam principalmente estados e municípios. E a forma como eu vejo é que a matéria precisa de um debate muito grande ainda com a sociedade, com representantes do Estado, dos estados, com advogados, representantes do fisco, porque tem pontos bastante polêmicos ali ainda. O Michel Viana, nosso amigo, falou que tem alguns receios pelos contribuintes, porque pode acontecer eventualmente de essa reforma tributária, ou de uma delas, resultar em aumento de carga fiscal para os contribuintes. Você é procurador do Estado e eu te pergunto nessa condição, existe algum receio por parte do Estado do Pará em relação a alguma dessas propostas de reforma do sistema tributário? O receio é que nós não temos como saber exatamente qual que vai ser o efeito dessas mudanças no longo prazo. Hoje em dia, ninguém discute na reforma redução de carga tributária, o ponto não é esse. Inclusive, fica muito claro nas justificativas das propostas que um dos objetivos é manter a arrecadação que os entes têm hoje. Então, no papel, pelo menos, não haveria uma perda de arrecadação. Só que, se nós pegarmos, por exemplo, a PEC 45 da Câmara, ela tem um período de implantação de 10 anos, a partir do momento que a reforma for aprovada. E será que, ao longo desse período, a arrecadação vai se comportar na forma como se espera? Será que o IBS, que é um tributo novo, com conceitos novos, nós não sabemos ainda o que vão ser bens, serviços e direitos para fins desse novo imposto. De que forma será que isso vai compensar a arrecadação que vai ser diminuída de ICMS, por exemplo, ou de ISS para os municípios? O nosso receio é justamente como que vai se comportar na prática as novas regras tributárias. São todas novidades. Agora, eu faço essa pergunta para todas as pessoas com quem nós já conversamos
que é a seguinte: os americanos fizeram essa reforma tributária há pouco tempo e em pouco tempo, porque lá a Constituição não se preocupa com a questão fiscal. Não é o caso de nós aproveitarmos esta discussão sobre reforma tributária para, quem sabe, pelo menos ensaiarmos retirar da Constituição o sistema tributário, a previsão tributária e repassar para a legislação infraconstitucional? Você acha que é possível isso? Aí a gente entra numa discussão bem mais jurídica, porque envolveria a cláusula pétrea, que é o princípio federativo, né? A nossa Constituição, ela pode ser reformada, mas desde que ela foi criada, existem limites a essa reforma constitucional. Alguns desses limites são matérias em que a emenda à Constituição não pode tender a aboli-las. Uma delas é o princípio federativo. E aí nós precisamos discutir quais são exatamente os limites que o princípio federativo impõe a essa reforma. Porque, para mim, pelo menos, e para uma corrente considerável dos tributaristas, o princípio federativo exige a autonomia dos municípios, dos entes federativos, que se expressa por meio de competências tributárias. Então, se nós retirarmos todo o sistema tributário da Constituição, nós podemos afetar uma cláusula pétrea, que seria o princípio federativo, e mais, nós temos nas regras constitucionais da ordem tributária direitos e garantias do próprio contribuinte. Princípios importantes como da legalidade, da anterioridade, da irretroatividade, que estão no capítulo reservado para o sistema tributário. Então, se nós retirarmos da Constituição, deixarmos para a legislação infraconstitucional, isso pode representar uma perda de direitos para o contribuinte, porque reduz a força dessas proteções. Se elas forem relegadas a uma legislação, a uma lei ordinária, ou ainda que seja uma lei complementar, primeiro que ela pode ser alterada de maneira mais fácil do que poderia ser com uma emenda à Constituição. Segundo, que não haveria limites. Hoje, como os princípios constitucionais tributários são cláusulas pétreas também, é impossível que o Congresso Nacional faça uma reforma, aprove uma emenda constitucional que leve à sua abolição. E sob a perspectiva dos conflitos fisco-contribuinte, você acha que qualquer reforma dessas que nós conhecemos, que nós temos ideia de propostas, levará a questionamentos na justiça? Acha que os contribuintes vão aceitar de bom grado ou não? Com certeza. Claro que vão haver alguns limites. Por exemplo, um dos pontos que deve gerar uma grande insatisfação é que a PEC 45 elimina a seletividade do ICMS. Então, hoje nós temos alíquotas mais baixas, maneiras de desonerar o consumo de produtos que são essenciais, ou seja, que são consumidos por todo mundo, como uma forma de permitir um acesso maior a esses produtos por pessoas de baixa renda. É complicado discutir isso no momento em que estiver na Constituição. Mas existem outros pontos que certamente vão gerar discussão judicial, porque essa reforma ela traz mais de 40 novos conceitos para a Constituição. Então, nós precisaríamos ainda de um debate não só prévio à reforma, mas também, a partir do momento que ela é aprovada, de discutir quais são os limites desses conceitos. O que se entende, por exemplo, por bens e serviços, que não vem, pelo menos no momento, não estão conceituados na própria emenda, nem é papel da Constituição conter conceitos. Então, tudo isso aí vai gerar uma grande discussão. Omar, muito obrigado pela tua presença aqui na nossa coluna, mais uma vez, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vai estar, na verdade, não na mesma banca, mas no mesmo evento lá da La Chupa, na semana que vem, salvo engano. Daqui a 2 semanas. Exato, a gente se encontra lá então. Dia 25 de outubro. Tá certo, obrigado, Omar. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.